pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas e hoje vamos falar sobre tipos de acabamentos para vaso. Acabamentos para vaso é aquele material que vocês acabam observando na superfície dos vasos. Um material que não serve só para deixar o vaso com um aspecto bonito, um vaso com um visual mais limpo. Esse acabamento, ele também tem vantagens muito benéficas para o desenvolvimento das plantas. E esses acabamentos, eles não servem só para vasos. Eles também podem ser aplicados no seu jardim, na cobertura de canteiros e várias outras áreas. Esses acabamentos, eles são divididos em dois grupos. É muito importante você entender a diferença entre os acabamentos de vasos e canteiros. Vamos lá? Mas antes de falarmos sobre os tipos de acabamento para o seu jardim e para os vasos, é muito importante você entender a diferença entre os tipos de acabamento. Porque tem os acabamentos de origem mineral, extraídos da natureza, e tem os acabamentos de origem orgânica, que também são extraídos da natureza, só que se decompõem com o passar do tempo. Esses apodrecem e esses não apodrecem. Vamos entender as diferenças? Os acabamentos de origem mineral, que podem ser pedrisco, seixo rolado, seixos, pedriscos de origem calcária e até tijolo moído. Olha só, isso aqui é tijolo moído. O tijolo e o caco de telha, ele pode ser beneficiado de maneira que pareça um seixo rolado, mas quem rolou ele foi o homem através de um equipamento, como se fosse tipo uma betoneira, que deixa ele com esse aspecto sem pontas, arredondado. Gente, isso aqui é telha, ó, caco de telha que virou acabamento. Que interessante, né? Então todos eles, porque a telha e o tijolo têm a sua origem no solo argiloso, na argila, né? Então também são considerados acabamentos de origem mineral. E esses acabamentos aqui, a maior vantagem deles é a resistência e durabilidade. Duram anos, décadas, séculos até. E esses acabamentos aqui, eles podem ser extraídos diretamente da natureza ou produzidos pelo homem, né? Pela indústria. E esses acabamentos, eles podem ser utilizados conforme o seu gosto. Conforme o tipo de planta que você vai cultivar, você pode utilizar um pedrisco mais claro para destacar a cor, a exuberância da planta, um acabamento mais neutro, mais discreto, onde você quer que o ponto de destaque seja a planta e não o acabamento, tá? Mas todos esses acabamentos possuem a grande vantagem de proteger o solo. A camada de acabamento na superfície do solo, tanto esse mineral, que é o que nós estamos falando agora, e também os orgânicos, eles protegem o solo contra a erosão, que pode ser causada pela chuva, pela água da irrigação. Então o acabamento, ele ajuda a proteger o solo contra a erosão. Ele ajuda a manter o solo ou o substrato mais úmido. As plantas que recebem uma camada de acabamento no seu canteiro ou na superfície do vaso, elas se mantêm mais úmidas por um prazo de tempo maior, tá? Então esse acabamento é muito vantajoso quando você não tem condição de molhar com muita frequência as suas plantas, porque ele ajuda a manter a umidade. Então nós vimos, ó, que ele protege o solo, ele mantém o solo mais úmido. Esteticamente, ele deixa o canteiro ou o vaso com uma aparência muito bonita, de bem acabado, né? De capricho na hora da execução. E vocês sabiam que tem uma curiosidade, que o acabamento, em alguns casos, ajuda a inibir a brotação, a germinação de plantas invasoras, os famosos matinhos. Alguns acabamentos criam uma barreira, acabam abafando as sementes das ervas invasoras e elas têm dificuldade de germinar e até passar
por uma camada de casca de pinos, por exemplo, com exceção da tiririca, né? Tiririca ou cebolinha, cíperos rotundos, essa é terrível. A tiririca passa por todo tipo de acabamento. Essa aí é complicado controlar. Mas outras invasoras, esses acabamentos até ajudam a desacelerar, diminuir a infestação, tá? Mas agora, voltando para o lado estético, o lado bonito do jardim, esses acabamentos vocês podem utilizar, os minerais agora, por exemplo, conforme o seu gosto, tá? Todos eles têm por característica a alta durabilidade, tá? Desde o pedrisco, o seixo e até o próprio tijolo moído, todos eles têm uma durabilidade alta e você vai utilizar conforme o seu gosto, o contraste, o que você quer explorar dele, se é o contraste, se é a proteção, se ele combina com a coloração do vaso que você está utilizando, aí cabe você escolher o tipo de material que você quer utilizar. Aliás, alguns têm um custo relativamente alto, então também depende do dinheiro, da verba disponível que você está querendo utilizar ou seu cliente no acabamento dos vasos e canteiros no seu jardim. Então esse grupinho aqui é um grupinho um pouco mais caro, mas tem uma alta durabilidade. Já esse grupo aqui, ó, o grupo do acabamento orgânico, natural, é um acabamento que pode ser explorado através de cascas de pinos, que podem ser rústicas, conforme vocês estão vendo aqui, ó, ou polidas, tá? Onde a casca também passa por um processo de beneficiamento, onde ela fica mais lisinha, com a sua coloração um marrom mais claro, olha só, rústica e polida, tá? Quanto maior o beneficiamento, o trabalho que tem na produção, mais cara ela fica. Então, no paisagismo, no geral, nós utilizamos em grande quantidade a casca rústica, né? Que é essa aqui, ó. Essa é a casca rústica. Então, essa aqui nós utilizamos em grande quantidade, devido ao seu custo-benefício ser muito vantajoso. Porque a casca de pinos, ela tem uma durabilidade alta. A resina presente na casca do pinos, ela traz uma característica de resistência. Então ela aumenta a resistência, a durabilidade desse material que fica exposto no tempo, né, na umidade, principalmente em períodos muito chuvosos, ou jardins que possuem sistema automatizado de irrigação ou sistema de irrigação. Essa umidade constante acaba acelerando a decomposição, o apodrecimento desse grupinho aqui, desse grupo orgânico, desse grupo de acabamento natural. Então a casca de pinos, em relação a custo-benefício dos acabamentos naturais, é a melhor opção. Após a casca de pinos, nós temos também os chips de coco, que é esse aqui que vocês estão vendo, e tem o pó de coco também. Algumas pessoas gostam de fazer um acabamento delicado com o pó de coco. Só que o pó tem um probleminha. Quanto menor a partícula, mais rápido ela se decompõe, né? Então, esse tipo de material dura muito pouco na cobertura de canteiros, por exemplo. Se você mora numa região que você tem acesso a esse material, use e abuse, porque ele ajuda a manter a umidade do solo, né? Ele tem todas as características do anterior, tá? Esse grupo, ele também ajuda a proteger o solo contra a erosão, ele ajuda a proteger o solo contra a lixiviação, a lavagem do solo com a água da chuva, da irrigação, porque ele cria essa camada de proteção. E ele também, além de deixar bonito, esse grupo tem uma outra vantagem que esse aqui, o mineral, não tem. Esse grupo aqui, conforme ele apodrece e se decompõe, ele fornece nutrientes para as plantas. Ele acaba virando adubo. Então, quando ele se decompõe, ele acaba virando adubo. Esse grupo aqui, como não se decompõe, ele não vira nada, tá? Já esse aqui é capaz de fornecer ao longo do tempo nutrientes conforme vai se decompondo. Não são nutrientes que substituem uma adubação não, hein? São nutrientes que podem
com o tempo beneficiar o desenvolvimento da planta, mas não se compara a uma adubação, por favor, tá? Então esse grupinho aqui, os chips de coco e a fibra de coco, até podem ser utilizadas, mas popularmente não são muito explorados porque eles se decompõem muito rápido. A casca de pinos já tem uma alta durabilidade e é um produto muito utilizado. Mas agora surgiu um produto novo no mercado, principalmente para vasos pequenos e de médio porte. É um produto inovador, um produto que eu estou bem contente de ter a oportunidade de mostrar para vocês, que é a casca de cacau. Olha só que interessante, casca de cacau. Essa casca de cacau, para quem não sabe, antes de fazer o chocolate, as amêndoas do cacau, elas são revestidas por uma casquinha, a casca que envolve a semente, tá? Essa casquinha, no momento que é retirada a amêndoa do cacau, essa casquinha antes não tinha muita utilidade, ela era utilizada para compostagem, em alguns casos até como material de caldeira para queimar e gerar calor, mas era um material que não tinha muito serventia além da compostagem. Descobriram, tá? Aliás, eu até tenho que fazer uma propaganda, é uma indústria nacional de chocolate chamada de Nugali, localizada na cidade mais alemã do Brasil, em Pomerode, Santa Catarina. A Nugali resolveu dar um destino nobre para a casca de cacau que sai da sua indústria. Essa casca de cacau agora está sendo utilizada como ingrediente para compostagem, mas como acabamento para vasos. Olha só que legal, tá? É uma casquinha miudinha, uma casquinha delicada, uma casquinha com um efeito muito bonito, muito gracioso. E agora, pasmem, que pena que vídeo não tem cheiro e vocês não estão sentindo o aroma. Isso aqui tem muito cheiro de chocolate. Pois é, um cheiro natural, não é essência não é colocado, é um cheiro da casquinha. Então no momento que você coloca essa casquinha de cacau como acabamento de um vaso, ela fica liberando esse aroma durante um tempo no local. Que interessante, dá até vontade de comer isso aqui de tão gostoso. Olha só, a Nugali comercializa pacotinhos assim, tá? Tem 1 quilo de casquinha de cacau. E é um material bem interessante. Daqui a pouco eu vou colocar essa casquinha num vaso para vocês observarem como fica, tá? Então é isso aqui, mostrei as diferenças entre um grupo de acabamento bideral, que não se decompõe, e outro grupo de um acabamento que se decompõe ao longo do tempo, tá? E você, paisagista ou jardineiro, decorador, arquiteto, ou todos os profissionais que trabalham com jardinagem, tentem sempre colocar acabamento na finalização do seu jardim. Esses acabamentos, eles não servem só para deixar o jardim mais bonito, hein? Lembrem de defender essa ideia, explicar para o seu cliente que esse acabamento tem a função de proteger o solo, ele tem a função de manter o solo mais úmido, ajuda a diminuir a infestação de invasoras e ele até, em alguns casos, ajuda a manter o solo com uma temperatura não tão elevada. Ele protege o solo até da insolação, tá? Olha só que interessante. Só tem vantagens na hora de utilizar acabamentos, tá? Independente do tipo de material, todos são maravilhosos. Alguns duram menos, outros duram mais. Todos eles são maravilhosos. E agora eu vou dar uma dica bem legal para as pessoas que utilizam com muita frequência acabamento nos vasos e no jardim. É a utilização da manta de drenagem. Lembra a manta de drenagem que a gente coloca no fundo dos vasos? Então, essa manta de drenagem vocês podem colocar na superfície do vaso, tá? Entre o substrato e o acabamento, ela vai ajudar a manter o acabamento mais limpo, evitando que esse pedrisco, imagina esse pedrisco miudinho aqui, ó, se misturando com o substrato depois. Ele vai acabar manchando, sujando e você vai ter que acabar repondo. E você colocando uma manta de bidim ou manta de drenagem entre
o substrato e o acabamento, você aumenta a durabilidade, no caso dos naturais, dos orgânicos, e mantém os minerais mais limpos, tá? E você não precisa ter um pedaço especial para forrar esses vasos. Na hora que você está cortando a manta de drenagem, essa dica é principalmente para quem trabalha com isso, sempre acaba sobrando pedaços, né? Lembra aqueles pedacinhos? Então, esses pedacinhos vocês podem guardar e utilizar na hora de fazer o acabamento. Vamos fazer um aqui rapidinho, olha só. Que lindo esse vaso de senécio azul que a Espanhol Plantas produz, hein? Uma planta escultural, uma planta muito bonita, só que não dá para deixar essa planta tão bonita, como vocês estão vendo aqui, com o substrato exposto, né? Nós podemos colocar um acabamento para valorizar, deixar a planta ainda mais bonita. E olha só, eu posso pegar essa manta de drenagem, vou pegar uma tesourinha, olha só, corta aqui uns pedaços, posso até cortar pedaços menores, ó. E agora eu vou forrar a superfície do meu vaso com a manta, tá? Aí eu venho. Aqui, lógico que eu estou fazendo com pressa devido ao vídeo, né? Na casa de vocês ou na casa do cliente, vocês vão fazer com paciência para ficar perfeitinho, bonitinho, tá? E assim, ó, eu vou encaixando vários pedaços da manta de drenagem na superfície. Essa manta ela é totalmente permeável, então ela não impede a irrigação, ela não impede uma adubação líquida, tá? E vocês podem forrar toda a superfície com ela e depois eu pego um acabamento qualquer. Aqui eu vou pegar um pedrisco bem comum e baratinho, tá? E vou cobrir aqui, ó, pedrisco. E com pressa aqui, essas pedrinhas, já viu, daqui a pouco começa a voar pedrinha para tudo que é lado aqui. Mas vamos lá, ó, rapidinho, o vídeo não ficar muito longo. Pronto, ó, espalhei pedrisco, finalizo aqui. Ficou alguma pontinha da manta para fora, é só dar uma empurradinha com o dedo e pressiona o pedrisco que ele prende ela. E pronto, gente, ó, rapidinho, forrei, fiz um acabamento aqui no meu vaso com essa suculenta escultural, que é o senécio azul, e o meu pedrisco agora fica limpo, ele não está em contato com o substrato ou com a terra de plantio, e isso faz com que ele se mantenha mais tempo limpo, tá? E quando você precisar fazer uma adubação ou qualquer trato cultural, dissolva o produto, principalmente o adubo, na água da irrigação e aplique. Muito fácil, prático, tá? Dá outro efeito e aqui, conforme vocês estão observando, deu outra aparência para o conjunto, muito bonito, né? Agora eu vou mostrar uma outra dica para vocês, o tijolo moído, que eu tenho certeza que vocês ficaram aí curiosos com mais detalhe, porque esses acabamentos aqui, eles são encontrados facilmente no mercado, mas o tijolo moído e a casquinha de cacau, esses não são muito comuns não. Qual é a vantagem de utilizar esse tijolo moído? O tijolo moído, se você está curioso e querendo testar, sabe aonde eu comprei? Comprei pacotinho de 1 kg no Mercado Livre. Entra lá no site Mercado Livre, coloca caco de tijolo, tijolo moído, que as lojas, principalmente lojas que vendem artigos para bonsai, comercializam. Esse tijolo, ele tem como vantagem a porosidade da argila. A porosidade faz com que ele retenha umidade e essa umidade possa ser disponibilizada para a planta. Então, se você pegar um substrato de suculenta, vou pegar aqui por exemplo, ó, eu tenho um substrato aqui de suculenta e eu colocar um pouco desse tijolo moído junto nesse substrato, a aula é sobre acabamento de vaso, mas eu já vou usar ele como acabamento, aguardem. Eu coloquei um pouquinho desse tijolo, sabe por quê?
ele misturado no substrato, ele ajuda a afastar as partículas do substrato ou até mesmo do solo argiloso, deixando bem soltinha a terra ou o substrato. E qual é a diferença desse tijolo moído por um pó de brita, por exemplo? O tijolo, ele tem essa porosidade, ele retém umidade. Já uma pedrinha, um pedrisco, um pó de brita, não. Ele não retém umidade, ele só deixa a terra soltinha. Então você pode até colocar um pouquinho desse tijolo moído no substrato, que a sua suculenta ou qualquer outra planta vai apreciar, tá? Vou colocar aqui ele no meu vaso, tá? Esse meu vaso aqui, se vocês observarem, é um vaso de cerâmica. Opa, ó. Ele está impermeabilizado. Vaso de cerâmica, vaso de barro sem impermeabilização, podem puxar a umidade do seu substrato e depois fazer com que ela evapore, deixando a terra ou o substrato esturricado de seco. Então, é muito importante você impermeabilizar, principalmente se você mora em regiões com a umidade relativa do ar muito baixa, tá? E agora eu vou pegar minha mudinha aqui de mini aloe, uma babosinha ornamental, tá? Ó, vou plantar ela aqui no meu vaso. Coloquei minha suculenta, essa mini aloe é muito bonitinha. Também é produzida aqui pela Espanhol Plantas, tá? Deixa eu rapidinho. Gente, é tão gostoso, né? Colocar a mão na terra, ter esse contato. Muitas pessoas gostam de utilizar luvas, né? Mas eu adoro aqui, ó, ter esse contato com a terra, sujar literalmente a mão, né? É gostoso ter esse contato, depois dar-lhe escovinha para escovar e tirar toda a sujeirinha debaixo da unha. Ó. Coloquei o meu substrato, dou aquela batidinha para tirar o bolsão de ar. Ó. E agora, essa área que ficou abaixo da borda do vaso, eu posso deixar a terra exposta ou eu posso ter o capricho de colocar um acabamento. Em um vaso de pequeno porte, não tem necessidade de colocar a manta de drenagem como isolamento entre o material, tá? Aqui eu vou fazer como aqueles vasos lindos de suculentas que eu vi lá na Ásia. Todos eles cobertos por uma camadinha de tijolo moído. Olha só. Vou colocar aqui a camadinha. Depois ele com a umidade, ele fica com um aspecto muito bonito. Eu gosto, tá? Ó. Pronto. Aqui utilizei, ó, aqui eu tenho uma suculenta. Outra aloe, olha só que coincidência. As babosas estão dominando a mesa aqui, ó. Tudo babosa ornamental. Aloes ornamentais. Aqui eu utilizei o seixo rolado, tá? E aqui eu utilizei o tijolo moído como acabamento, olha só. Vai do seu gosto, né? Você utiliza o material que você achar que fique mais bonito na sua decoração ou mais acessível para o seu bolso, tá? Então aqui vocês estão vendo vários tipos de materiais e espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, hein, de seguir o canal da Espanhol Plantas, dá o joinha aí, ok, se você gostou do vídeo. E toda quarta-feira, às 19h30, eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo lá no Instagram da Espanhol Plantas, hein? Aguardo vocês e até o próximo vídeo.